Fala galera, tudo tranquilão? Provinha da UFU 2021.2, provinha só pra galera da medicina. Galera, curti muito essa questão porque, meu irmão, eu peço muito aos meus alunos para terem muito cuidado com essa ideia de reprodução de bactéria, beleza? Então a gente vai falar dessa maldade, a gente vai falar desses detalhes aí em relação à variabilidade genética nas bactérias. E, cara, daquele jeito, comentando tudo, falando com todo cuidado, meu irmão, para ampliar. Vai virar uma aulinha para vocês isso aqui. Uma excelente forma para vocês estarem sempre revisando conteúdo, estudando com questões. Maravilha? Então, não deixem de se inscrever, pô, mandem comentários, sugestões, beleza? Tamo juntasso. Esse ano é nosso, galera. Pronto, gente, estamos de volta. O cara diz o seguinte, tem uma frase aqui praticamente. Os procariotos apresentam níveis elevados de diversidade genética. E os 3 fatores responsáveis por isso são. Eita, Lili. Galera, eu recebi muita mensagem da galera perguntando e questionando o gabarito. Show? Galera, eu morro, de cuidado em falar de reprodução de bactéria, porque, cara, a reprodução, escrever tudo aqui, parar de preguiça. Quando a gente caracteriza reprodução, a gente diz reprodução ela é assexuada, beleza? E a reprodução, filhão, seguindo aquela forma mais simples de uma célula, meu irmão, originando 2 iguais. Eu sempre pergunto para meus alunos, pô, galera, se a reprodução ela tende a formar sempre um indivíduo exatamente igual, né? Vamos chamar a bactériazinha mãe? Filho. Qual a ideia? Meu irmão, como que tem tanto tipo de bactéria nesse mundão afora, filhote? Né? Como é que surgem as bactérias super resistentes? Meu irmão, é muita raça de bactéria nesse mundo. E aí, normalmente o que a gente relaciona são, olha o que eu vou falar, os mecanismos de variabilidade genética nas bactérias. Vitão. Eu tenho um prof que fala de reprodução sexuada nas bactérias. Pois é, eu tenho um maior cuidado. E eu entendo o professor, muitas vezes na boa vontade, de querer facilitar a ideia de recombinação gênica, ok? Nas bactérias, tá? Zero querendo, julgar qualquer professor que fale desse formato. Inclusive tem livros que às vezes trazem nessa pegada, ok? Mas tomem cuidado. Eu peço, por favor, se liguem que a reprodução, tá? Ela é assexuada. É uma formando 2 iguais. Só que, gente, temos detalhes importantíssimos nas bactérias que nos explicam, obviamente, o porquê de tanta raça de bactéria diferente que tem nesse mundo. Beleza? Está exatamente no fato da reprodução ser assexuada. Reprodução assexuada, simples e rápida. Vitão, o cara falou aqui, que tem reprodução rápida. Exatamente. Qual é o problema de termos reprodução rápida? Acabou que uma coisa puxa a outra, filho. Estou falando disso aqui, de mutação. Beleza? Só que aí vem a ideia. Mutação, galera, não é um mecanismo, não é um processo. Ele é um fenômeno, ok? Aleatório. Maravilha? Então pode acontecer, pode não acontecer, pode trazer coisa boa, pode trazer coisa ruim. É aquela ideia que você tem que ter trivial da mutação, que a gente relaciona inclusive à evolução. Quando a gente fala de neodarwinismo, a teoria sintética da evolução, a gente inclui mutação na jogada. E a mutação, galera, por mais que a gente relacione algo ruim, porque a gente pensa muito nas doenças, na nossa espécie. Agora, galera, lembrem que se não fosse evolução, a gente não estava aqui batendo papo, porque ela acelerou e muito, tá, o processo evolutivo. Maravilha? Então as bactérias elas têm a reprodução mais simples que a gente pode imaginar,
que é de uma célula originar outras, só que de maneira muito rápida e de maneira que, né, acaba possibilitando uma grande quantidade de mutação. E mutação gera variabilidade genética. Beleza? Até aí tudo bem. Aí eu fui numa prova, galera, que vocês estão vendo aí, né, pelo perfil do canal, que tem muita raça de questão, né? Pô, trabalho com pré-vestibular minha vida toda, né? Minha vida profissional toda, tudo bem que sou jovem, né? Mas tá atrelada à resolução de questões de vestibular. E aí eu trouxe uma figura de uma questão. Isso aqui é uma questãozinha. Cara, eu curto muito essa questão porque ela dá um efeito especial danado aqui no nossos queridíssimos mecanismos de variabilidade genética. Então tem 3 aqui, ó. Os 3 clássicos. Ele botou como A, B e C, e na questão da prova ele pediu para você dizer quais são os mecanismos. Beleza? Olha só quem está na brincadeira aqui, os nossos queridíssimos vírus. Beleza? Vamos fazer um vírus aqui, ó, com material genético, esse filamentozinho aqui verdinho. Ok? Fazer aqui, ó, bem verdinho. Tá? Pra vocês sacarem que tá verdinho. Então esse DNA ele tá entrando aqui, ó. Olha que beleza, verdinho. Show. E lembra que o vírus, ele trabalha com 2 ciclos, ok? Evolutivo. 2 ciclos reprodutivos. O ciclo lisogênico e o ciclo lítico. Beleza? Bom, e aí, vamos fazer aqui o DNA da bactéria, dessa bactériazinha verdinha. Vou fazer aqui, eu vou dar uma simplificada, como se fosse circular. Ok? E aí, gente, o que acontece? Esse vírus vai fazer um ciclo lisogênico. Lembra que o material genético, ó, se liga ao DNA celular. Maravilha? Olha que beleza. Ele se liga aqui, cara. Só que, gente, nenhum vírus ele parasita uma célula para manter, né, o material genético eternamente ligado ao DNA celular. A ideia é que, em algum momento, esse vírus, vamos fazer agora os virim filho aqui desse que a gente está representando, aqui de verdinho. E olha o que pode acontecer com esse cara. Ele vai sair, ó, né? Depois do ciclo lisogênico, segue o ciclo lítico. Mas olha só, cara, ele pode arrumar um fragmentozinho do DNA bacteriano. Olha só, cara, que danado. Que danado. E aí, quando ele for parasitar, meu irmão, uma bactéria rosa-choque, olha que beleza. Ele vai fazer o ciclo lisogênico nesse cara aqui. Só que quando for juntar material genético, olha o que vai acabar acontecendo. Vai ter o material genético viral, verdinho, só que vai poder combinar, ó, recombinação gênica com o vermelhinho. Beleza? E aí essa bactéria rosa-choque, ela acaba trazendo, né, ou acaba, né, sintetizando proteínas relacionadas a esse gene. Beleza? Então isso pode trazer uma vantagem. A gente chama esse mecanismo que utiliza o vírus como um excelente vetor de genes, ok? Isso aqui é um papo maneiríssimo para a gente relacionar com a terapia gênica. A gente chama de transdução. Beleza? Então isso é uma das formas de recombinação gênica, utilizando o vírus. Use essa palavra, bota aí, entre aspas, vetor de genes. Palavra bonita, fica um espetáculo. Beleza? Então, repara que no próprio esquema, ele resumiu, né? Ficou fofo. Ó, bactéria doadora rompida liberando vírus que podem conter um pedaço de cromossomo bacteriano. Este será injetado na bactéria receptoras pelo vírus doador. Maravilha? Então, transdução é uma das formas de um dos mecanismos de variabilidade genética. Agora olha B. Repara que ele tem a bactéria doadora aqui, gente, tá? E a bactéria receptora. Só que ele diz que a bactéria doadora ela foi rompida. Beleza? Lembra que bactéria, como boa parte das células, tem a capacidade de fagocitar, ok?
partículas, né? E essas partículas podem ser DNA de bactérias mortas. Então tá aqui, ó, um monte de DNA de bactéria morta, beleza? E elas podem ser introduzidas aqui na bactéria receptora. E aí não tem jeito, né? Mais uma vez, ó, pode estar trazendo um genezinho, esses fragmentos, e a gente vai recombinar com o DNA da bactéria que recebeu esses genes. Tranquilo? Olha que beleza. Preto e vermelho sempre cai bem. Show? Então, esse tipo de mecanismo em que uma célula aproveita DNA de bactérias mortas, ok? A gente chama de, vou botar aqui no cantinho, de transformação. Transformação. Beleza, Vitão. Show de bola. E por último, galera, por último, a gente tem a C, que diz o seguinte, ó, que bactéria doadora, macho, unida por meio de um pelo sexual pili, tá? A bactéria receptora. Pô, isso aqui é muito classicão. Lembra que as bactérias elas podem se unir, ó, por esses pelos, beleza? E a gente caracteriza uma ponte. A gente diz que é uma ponte citoplasmática, de material celular, ok? Que pode estar relacionado, galera, à troca de pequenos fragmentos, ok? De DNA. Lembra que fragmento de DNA em bactérias, nos procariontes, a gente chama de ouvi daí, os plasmídios, filhote. Então pode rolar a troca, ó, tá? E aí, filho, esse DNA pode se recombinar também, beleza? Essa talvez seja a forma mais clássica que tem, tá? Então a C, tá? A C a gente chama de transdução, não, desculpa. A C a gente chama de conjugação. Deixa eu botar aqui embaixo. Conjugação. Maravilha? Então, ó, letra A, a gente está matando uma questão, né, que ele pediu. Transdução. B, transformação. E C, conjugação. Então, resuminho, ó, mecanismos de variabilidade genética em bactéria. Falou em vírus, falou em transporte de genes bacterianos por vírus. A gente está falando de transdução. Falou em aproveitar DNA de bactérias mortas. A gente diz transformação. E quando faz a troca de plasmídios por essas pontes citoplasmáticas, pelo pelo sexual, também chamado de pili, a gente chama de conjugação. Beleza? Então a gente tem três situações aqui distintas que podem trabalhar na diversidade genética das bactérias. A reprodução ser muito rápida, a gente acaba possibilitando, né, que rolem erros. Erros a gente chama de mutação, ok? Lembra que mutação é um fenômeno aleatório, ok? Pode trazer coisa ruim, coisa boa, maravilha? E a gente trabalha com as recombinações, muito atrelada a esses três mecanismos que a gente trabalhou aqui lindamente. Beleza? Então, a resposta ficou C de cuscuz. Beleza? Né? Não é reprodução sexuada, ó. Muita gente me perguntou isso. Cuidado com essa ideia de reprodução sexuada. Tirem isso da cabeça. A reprodução ela é assexuada. Eu caracterizo reprodução aumento da população. Então, de 1 você formar 2, você está aumentando a população. Aqui você está trocando, recombinando material genético. Beleza? Por isso que eu não gosto dessa ideia de reprodução sexuada. Tá? Aqui na B ele relacionou motilidade. Motilidade é a movimentação das bactérias, né? Tem algumas bactérias que têm fímbrias, que têm flagelo, né? Cuidado que o flagelo é diferente do flagelo da célula eucarionte, né? A gente tem a proteína, a flagelina. Mas, cara, isso não é característico de todas as bactérias, então, assim, não é um fator que você deva relacionar, tá, com a diversidade, né? Até porque isso já se refere a um espectro maior de bactérias.
Maravilha, galera? Então é isso. Um belo comentário, uma bela explicação aí de mecanismos de variabilidade genética. Espero que tenham curtido. Manda um comentário aí, tá? Dê sua sugestão. Importante a gente estar conversando. Vamos com tudo. Um abraço.